Eu, enquanto estudante da UFBA, eu cheguei em Salvador e já naquela época não tinha nenhuma ligação, nenhum tesão com os partidos políticos. E no contato com o pessoal da residência universitária, me informaram que tinha um movimento em Salvador que não tinha ligação nenhuma com o partido político, que se reunia na Praça da Sé, junto com... tinha estudantes, tinha outras pessoas também que atuavam, que eram trabalhadores. E eu fui procurar esse grupo no edifício Temes, na Praça da Sé. E ao chegar lá, eu me deparei com um grupo que eu me identifiquei imediatamente. Como eu participava do movimento dos estudantes na UFBA, que era o DCE, eu comecei realmente a fazer comparações entre o grupo da universidade e o pessoal com quem eu comecei a me reunir na Praça da Sé, que era o movimento anarquista. Foi por essa época que eu soube da existência do jornal, que foi na época da ditadura militar, O Inimigo do Rei, que esse grupo publicava. Nesse período, tinha havido uma parada de publicação e alguns meses depois a gente resolveu começar a continuar a publicação do Inimigo do Rei. E foi assim que eu participei dos últimos lançamentos, que foram mais ou menos três lançamentos até a finalização, né, a parada posterior do lançamento do Inimigo do Rei. Mas eu fiquei realmente sabendo depois que o jornal teve uma publicação anterior e que teve grande repercussão nacional. Mas na realidade eu não tive essa participação intensa, né, no Inimigo do Rei. Mas essa pequena convivência que eu tive com o grupo me deu ideia da dimensão que era realmente a ideia, e a minha busca do grupo foi exatamente por nunca ter tido ligação nenhuma com o partido, não me identificar de jeito nenhum com nenhum partido. E o movimento em si me deu um novo norte dentro da minha perspectiva política, dentro da minha busca em termos de atuação social. E foi esse grupo, né, que atuava era o grupo que na realidade era a esquerda da esquerda dentro do movimento político, e que eu na realidade me identifiquei profundamente, porque na realidade já me sentia bastante anarquista, embora não soubesse que havia um grupo que tinha essa atuação em Salvador. Então o jornal O Inimigo do Rei, que foi lançado muito antes, me deu essa noção do que seria realmente uma nova participação política. Me afastei do DCE, da UFBA, e comecei uma nova atuação, né, dentro do movimento anarquista, dentro do movimento político, e consequentemente acabei participando do Inimigo do Rei, mas de uma forma extremamente... não fiquei totalmente... não estava totalmente atuante, né? Porque eu ainda me sentia meio deslocada, porque a origem de todo o movimento eu não tinha noção de como foi, de como tinha acontecido. Na realidade, na época eu era estudante e ainda não tinha essa noção, a dimensão do que tinha sido o Inimigo do Rei. E só posteriormente, após até terminar o jornal, a finalização do jornal, é que eu fui procurar informações sobre o que significou, na época da ditadura, o jornal.
e que posteriormente é que realmente eu fui fazer as leituras dos números anteriores e fui tomar conhecimento junto aos colegas que conheciam dentro da universidade, que conheciam o jornal e que até me falaram como foi a atuação em Salvador, porque eu tinha vindo do interior e não conhecia o jornal anteriormente. Então só fui tomar nosso conhecimento do jornal por época, na década de 80, né, que foi quando eu tive essa ligação com o jornal e com o grupo. O ideal anarquista, para mim, se constitui basicamente de algumas ideias que são elementares, que é a solidariedade, a busca de igualdade entre os homens e essa solidariedade tão necessária, que não existe religião, não existe partido político que venha realmente a se comparar com o ideal de vida, do projeto de vida de uma pessoa. E é esse projeto de vida que constitui dentro da questão da igualdade, da solidariedade, que para mim constitui o que é básico, que é elementar dentro do ideal anarquista.